Oi gente, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês como é fácil, rápido e prático fazer um jantar para o Dia dos Namorados, né? De repente você está com dificuldade de encontrar uma reserva, está com receio de não achar lugar para levar sua esposa, sua namorada para uma comemoração, está sem grana, né? Então é sempre muito mais fácil e mais barato também. Fazer um jantarzinho em casa, eu e a Lígia adoramos, a gente sempre dá preferência para ficar em casa, né? Fazemos as nossas coisas aqui, a gente se diverte muito juntos, né? Aí hoje a gente vai fazer um risoto de alho poró e um salmão ao molho de limão siciliano. E vocês vão ver que assim, a parte mais fácil é o salmão. Por quê? Eu já deixei ele marinando, eu não sei se dá pra ver aqui, acho que tá fácil, né? Deixei ele marinando no suco do limão siciliano, azeite, alho, sal, pimenta do reino e lemon pepper, tá? E a parte do risoto, que é um pouquinho mais demorada, mas também é muito fácil, a gente vai fazer agora aqui no passo a passo. O Luiz vai me ajudando e eu vou falando para vocês como é que funciona. A receita em si, com a preparação dos ingredientes, né, vai demorar coisa de 40 a 45 minutos. Mas o tempo de fogão vocês vão ver que é coisa de 20 minutos, é muito rapidinho, tá? Vale a pena, gente. Então vamos lá. Amor, passa para mim, por favor, a cebola. A cebola. Ó, meia cebola comum picada, tá? Não é rodelinha, é quadradinho, beleza? Um fio de azeite, só para dar uma murchadinha na cebola, e aí a gente já coloca aqui na frigideira. A gente não tem frescura nenhuma, a gente cozinha tomando um vinho. Aliás, é a melhor parte, né? Então sugiro a vocês, para relaxar, tomar uma bebidinha. Se a preferência é cerveja, toma sua cerveja, se é uísque, toma seu uísque. A gente está tomando vinho porque a gente acredita que orna mais com o peixe. Vou colocar um pouquinho mais só de azeite. Aí aqui, ó, só para explicar para vocês. Quem entende um pouquinho mais de cozinha, né, sabe que todo risoto ele é feito com o arroz arbóreo e a gente tem que preparar previamente um caldo. Esse caldo que a gente preparou é um caldo de legumes, tá? Então, nada mais é do que você cozinhou uma cenoura, cozinhou uma batata, né? Você reserva aquela água, tá? A Lígia já tem, ela por costume deixar isso aí separado, a gente deixa congelado. Ali já está aquecido, fervido, então é bom ter isso ao lado, né? Já aquecido, já fervido, para você ir regando o risoto, né? Porque faz parte da preparação. O importante do risoto é o seguinte, diferente do arroz comum, que tem que ficar soltinho, né, o arroz branquinho que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, o segredo do risoto é ir sempre mexendo ele, porque quanto mais amido ele soltar, mais cremoso ele fica, tá? Então não estranhe, porque é assim mesmo, né? Uma dica, quando você estiver fritando a cebola, é sempre bom pôr uma pitadinha de sal, que daí ela não amarela. Boa, essa aí eu não lembrava. Mais um pouquinho, a nossa cebola já está pronta. Outra dica importante, para quem não está acostumado a lidar, né, no dia a dia com a cozinha, o alho sempre queima muito mais rápido do que a cebola, por isso é que sempre se começa pela cebola, tá? Então espera ela dar uma murchadinha, quando ela tiver já meio, né, branqueadinha, molinha, aí a gente acrescenta o alho. A gente já deixa picadinho aqui, já está prontinho. Aqui a gente triturou 3 dentes de alho e laminou 2 dentes de alho. Os dentes de alho laminados, eles vão na receita do salmão. E o alho triturado vai nessa receita aqui, tá? Eu vou pegar uma colherinha aqui, dá licença. Posso pôr? Pode. O arroz pro risoto tem que ser, assim, o indicado é esse risoto especial. Não vou fazer propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas todo mundo sabe, essa marca que vende aqui no mercado da cidade, né? É o arroz arbóreo. Então eu vou abrir aqui, e assim, eu costumo fazer minhas receitas muito a olho, assim, eu não tenho medida exata, assim, é um costume meu. Mas depois eu posso até pensar em algumas proporções e mandar para vocês, tá? Então vamos lá.
Eu acho que já dá pra gente acrescentar o arroz. E aí aos pouquinhos a gente vai acrescentando o caldo. Uma coisa importante também a gente sempre acrescenta um pouquinho de vinho. Tem gente que coloca contrô, enfim, você pode colocar qualquer bebida alcoólica no seu risoto e não precisa se preocupar. Ah, eu não gosto, eu não ingiro bebida alcoólica, não tem problema porque O álcool evapora. Né? Tá? Tem sempre gente, né, que não estou bebendo, não pode pôr bebida alcoólica. Gente, nos primeiros segundos da bebida que você colocar aqui no risoto, o álcool evaporou e só fica o sabor, tá? Então não tem essa preocupação. Você quer começar a regar? Tá, vou começar. Na verdade, antes de começar a regar, eu vou colocar o vinho. A gente escolheu um vinho branco, mas como pode ser qualquer bebida alcoólica, depende da aromatização que você quer dar para o seu risoto, tá? Espera um pouquinho, já o álcool evapora e aí a gente começa a colocar o caldo de legumes. Você acha que é interessante eu já começar a mexer com o salmão? Eu acho que não precisa. Ainda não dá? Não. Antes de colocar o caldo de legumes, eu vou já acrescentar o alho poró, tá? Ele também é uma coisa que murcha rapidinho. Aqui a gente cortou uma haste de alho poró sobra, tá? Então a gente cortou um pouquinho, uns 2 centímetros da parte branca em rodelinha e uns 2 centímetros da parte verde em rodelinha, tá? Então uma haste dá e sobra. Raspa aqui. Aí aqui refogando bem, mexendo bem. Importante, questão do sal. Eu já coloquei sal no caldo de legumes, tá? E como no risoto vai bastante queijo, vai parmesão, inclusive nesse risoto eu coloquei aqui, a gente vai colocar queijo brie também, que já é um queijo bem salgadinho, né? 50 gramas de queijo brie, tá? Se você tiver preferência por um outro queijo, prefira um queijo mole, tá? Então, se você quiser usar Gouda, pode. Se você quiser usar Emmental, pode. Mussarela também serve, tá? Tem alguns queijos, por exemplo, queijo prato, ele solta água e vira uma bola, então evita queijo prato. Ele acaba deixando o risoto com um aspecto meio feio, meio grudadinho, enfim. Põe? Ainda não. O que a gente vai colocar agora é noz moscada. Eu já deixei aqui uma bolinha. Importante assim, a noz moscada, o ideal é sempre ralar ela na hora, tá? Até tem a noz moscada já ralada que vende no mercado, mas o aroma é muito diferente. Então assim, um pouquinho, vocês veem aqui, eu tô com uma bolinha bem pequenininha aqui, mas uma raspadinha que você dá já dá uma diferença grande. Importante não pôr muito, tá? Porque ela dá um calorão, né? E irrita um pouco. Na verdade a noz moscada, ela é parente da pimenta do reino, né? Uma coisa curiosa. Coisa excessiva. Então assim, tem alguns problemas digestivos que ela pode ocasionar. Vamos mudar de assunto? Já tá bom aqui. Vamos. Já tá começando a ficar no ponto da gente começar a regar com o caldo, tá? Então o caldo eu já deixei aqui previamente fervido. A gente vai acrescentando. O importante é sempre ir mexendo. Vocês vão ver que assim, o risoto é uma receita muito volúvel, né? Então assim, tudo depende da quantidade de arroz que você colocou, da quantidade de caldo que você preparou. Pode ser que no final eu perceba que está faltando um pouquinho mais de líquido. Não tem problema nenhum, você acrescenta um pouquinho mais de água e tá tudo certo, tá? É uma receita, o risoto é uma receita muito versátil também, né? Você pode usar, tendo como base o arroz arbóreo ou algum outro tipo de arroz para risoto, o parmesão e algum legume, alguma verdura da sua preferência, você pode usar muita coisa no risoto.
Eu já vi risoto de gorgonzola com pera. E ficou muito gostoso, ficou muito gostoso, usando fruta. Já vi risoto de morango, achei um tanto quanto estranho. Mas o risoto ele é bem versátil, né? Ele é chique e versátil. E o paladar é maravilhoso, né? Vou colocar um pouquinho mais de caldo aqui. E agora eu acho que já dá pra gente começar a mexer com o salmão. Opa, aí que eu vou entrar. Tá. Peraí, amor. Só colocar talvez um fiozinho de azeite. Um fiozinho de azeite, né? Pra ele não grudar. Apesar de já ter bastante azeite no molho dele, mas vamos colocar. Você me alcança o pegador? Importante aqui nessa receita é, como a gente não vai fazer ela no forno, a gente vai fazer na frigideira, colocar a pele para baixo. Essa frigideira que a gente tem aqui, ela não gruda, né? Ela é feita para não grudar. Mas, caso você tenha uma frigideira que não tenha tanta... tenha pouca aderência, né? Que dê aquela grudadinha na pele, o ideal é colocar a pele para baixo. Se grudar, você tira só a parte boa do salmão e a pele fica... Tem gente que é conservadora também, né, amor? Porque o Teflon, diz a lenda, que é cancerígeno, que faz mal. Então tem muita gente que usa panela de ferro, panela de alumínio. É só caprichar um pouquinho mais na gordura que você queira usar. Se quiser pôr manteiga, se quiser pôr azeite, também funciona. E dá no mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. Não sabia disso não. Essa marinada aqui, a gente vai reservar para preparar o molho que vai por cima do salmão depois de ele frito aqui. Dá Tá? essa seladinha aqui. Enquanto isso, o risoto tá aqui, tá? Eu vou esperar ele cozinhar um pouquinho mais o arroz para acrescentar os outros ingredientes, tá? O que vai no risoto, basicamente? A gente coloca cebola, alho, aqui a gente colocou alho poró, mas se você quiser fazer um risoto de cogumelos, né? Um risoto fungo. Risoto fungo é bom, hein, Gabi? Bom, então a gente faz outro desse. O importante ele vai muita manteiga, principalmente no final. E a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. E é na hora que você apaga o fogo, que o risoto já está quase pronto, você acrescenta a manteiga, mistura bem, apaga o fogo, tampa e espera o risoto terminar de chegar no ponto dele. Ou seja, a manteiga ela derrete no bafo, vamos dizer assim. Né? E ela acaba dando uma emulsificada no risoto. É melhor, né? Ó, esse já é o ponto. Você vê que a cor do salmão, ela já tá quase boa, Praticamente tá? pronto. Agora já é a hora de jogar o molho. Deixar o molho e o próprio molho vai cozinhar esse salmão. Pegou aqui. A gente usou 5 limões sicilianos espremidos. O limão tá caro por bosta. Tá? R$15 o quilo. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Ocasião. Vale a pena, é uma delícia. Aí aqui vou deixar cozinhar um pouquinho mais o arroz. E aqui o salmão tá cozinhando no molho. Agora dá pra tomar um golinho de vinho, né? Dá pra tomar um golinho de vinho. Aqui é legal também, de vez em quando, ir pegando essa conchinha e regando o salmão com esse molhinho para ele cozinhando em cima. E o legal de fazer o salmão na frigideira e não no forno é que você consegue controlar o tempo e não deixar ele muito ressecado. Tem muitos lugares que a gente come assim, às vezes salmão, restaurantes, buffet. Caro. E que o salmão fica ressecado, né? Porque a pessoa deixa no forno e vai lá fazer outras coisas e esquece o salmão. E o salmão é uma carne, é um peixe, né? Que cozinha muito rápido, não tem muito segredo. O segredo está só nos temperos que você vai usar. Tá bom, larga o salmão aí, não me deixa no vácuo não. Vai. Tintim. Tintim, meu amor, feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Beijo. O que mais? Bom, tem alguns ingredientes que eu separei aqui
que a gente pode colocar também no risoto, tá? Alguns ingredientes são polêmicos, outros não. A gente gosta muito de curry, então eu vou colocar também curry. A gente já tem aqui nesse potinho separadinho. Vou acrescentar. Além dele ser muito saboroso, ele dá uma cor muito especial. Ela está fazendo tudo isso de olho, mas depois, quem quiser, a gente escreve uma receitinha e a gente manda no direct para quem se interessar, tá bom? Como ela é cozinheira de longa data, sabe as coisas, tudo que ela faz fica uma delícia. E eu confio de olhos fechados. É um costume de família, assim, né? Meu pai sempre falava, não, cozinheiro que segue receita não é bom cozinheiro. Lógico que a gente sabe que não é bem assim. Mas é que quando você vai pegando prática, realmente, você às vezes não consegue seguir a receita. Às vezes você pega uma receita e fala, vai tanto de tal coisa, tanto de coisa, você olha e fala assim, não, imagina, não precisa de tudo isso. Enfim, só com a prática mesmo é que se chega neste ponto. Então a gente prepara uma receita conservadora para quem se interessar, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouquinho de tomilho. Só para dar um tchanzinho. Noz moscada eu já coloquei. Pimenta do reino eu não vou colocar, tá? Eu já coloquei pimenta do reino no salmão. Vou colocar um pouquinho de ervas finas. Que tem um pouquinho de salsinha, um pouquinho de louro, enfim. Quando chegar no ponto em que o arroz estiver já quase molinho, aí sim eu vou acrescentar o queijo brie. Parmesão a gente deixa para o final. Praticamente a hora que a gente estiver a ponto de desligar, de apagar o fogo. O parmesão ele é um queijo que derrete rápido e ele fica grudento, ele fica puxa-puxa, né? Então se você coloca antes, você vai ter dificuldade de deixar o arroz arbóreo al dente, né? Então deixa sempre por último. Isso. O peixe está bonito. Eu estou dando uma virada aqui, seguindo o seu conselho de deixar o peixe sempre bem hidratado. Mas ele já está quase, viu? E aí a gente deixou aqui para o final, na hora que o peixe estiver bem no ponto, a gente vai acrescentar umas lâminas de alho, que já estão aqui também picadinhas, tá? Aí eu mostro para vocês como é que a gente faz. 2 dentes de alho laminados, tá? Não precisa mais que isso. E um toque final também que a gente deixou aqui separadinho pro risoto são raspas do limão siciliano. O próprio limão que a gente espremeu, a gente antes tirou a raspinha e tá aqui. Não precisa pôr muito porque amarga, tá? Se exagerar ele amarga. Como é que tá aí, não tá? Tá lindo. bonito. Eu acho que deve dar pra baixar um pouquinho mais o fogo. Tá no mínimo, não tá? Eu posso pegar uma boca menor aqui. Não deu. Só baixar um pouquinho mais. Porque a gente vai querer, na verdade, reduzir um pouquinho mais esse molho, tá? E já tá ficando cremoso. Ele já serviu para o que ele... Qual era o propósito dele, né? Que era temperar o peixe. Agora a gente vai reduzir. Quando ele estiver bem, quase que pela metade disso aí, a gente vai acrescentar o alho laminado. E o risoto tá aqui, indo no timing dele. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo, porque ainda tem bastante caldo. E ele já tá quase no ponto. Tá bonito isso aí, hein? Bonito, né? Importante. Vamos experimentar um pouquinho do sal, pra gente tomar cuidado no final, na hora de acrescentar os queijos. O parmesão que é salgado, né? Então, como eu já tinha colocado sal no caldo. Bom. Isso aí. Aí apresentando os queijos, chega no ponto de sal que a gente precisa. Até coloquei um pouquinho mais de água aqui, mas talvez nem precise. Vamos ver. Eu acho que ele tá bem hidratado. Importante, sempre mexer, soltar o amido. O segredo do bom risoto é mexer sempre, tá, gente? Deixar ele quieto e fazer qualquer outra coisa, ler mensagem, olhar Facebook, atender telefonema, ele gruda no fundo e vira... uma papa. Não fica bom. Vou tomar um pouquinho mais de vinho. Você passa o meu também? O meu é menor O sempre. seu menor, mas na verdade a garrafa acabou já. A gente parte para outra, não tem problema.
Saúde de novo, gente. Ó, tá chegando no ponto, já, mais um minutinho a gente vai colocar o queijo brie. Porque apesar de ser um queijo mole, A gente gosta muito de queijo brie. A gente Ele gosta molengueta, ele derrete na hora, ele é como se fosse manteiga. mas A gente come faz brusqueta de queijo brie com geleia, né? geleia de damasco, Vai muito ficar bom. É inclusive uma dica de entrada para um próximo vídeo que a gente vai fazer para vocês, tá? Vamos fazer um vídeo só de entradinhas. E, poxa, tem gente que janta entradinha, eu adoro. A gente gosta bastante. Então já coloquei o queijo brie, agora é só esperar ele derreter um pouquinho. Já a gente vem com um pouquinho de parmesão. Aqui tem bastante parmesão, né? Aqui tem aproximadamente 200, 250 gramas de parmesão. A gente vai colocar metade agora e deixar metade pro final, na hora que a gente apagar o fogo do risoto. Olha como tá cheiroso isso. Eles não podem sentir, infelizmente. Tá sentindo o cheiro aí? Não, mas tá gostoso. Posso garantir. Tá no ponto praticamente, reduzindo Tá. um pouquinho desse molho aqui e a gente já encerra. Daqui a pouquinho a gente coloca o alho laminado. E O é alho isso aí. também não é bom colocar muito antes, que ele também amarga se ele passar. E né? como eu disse no comecinho, ele queima muito rápido, né? Então é na hora que estiver praticamente pronto que a gente vai acrescentar esse alho laminado. Eu coloquei um fiozinho de azeite, não falei nada aqui, mas ele ajuda a reduzir, tá? Então, como se ele passasse por baixo daquilo que você tem na frigideira e fritasse por baixo, entendeu? Então ele reduz mais rápido um pouquinho, uma dicasinha. Obrigada. Eu sei algumas coisinhas, né? Você sabe, né, Luizinho? Eu sei. E aí, assim, a gente teve essa ideia de fazer esse vídeo porque a gente gosta muito de cozinhar, né? Eu, principalmente, né? Ela não deveria gostar, minha porque ela profissão, passa né? o dia na cozinha, ela não deveria gostar, mas ela gosta mesmo Eu assim gosto. de chegar em casa e ainda preparar alguma coisinha pra gente comer, então ela surpreende. E tem muita coisa que eu acabo testando em casa, né? Apesar da cozinha lá no restaurante ser muito trivial, né? É um cardápio que já é muito tradicional. Popular, né? Tem coisa que eu gosto de testar em casa. Porque às vezes lá na correria não dá pra você testar uma receita em cima da hora. Então é em casa que eu consigo testar. Contar um caso pra vocês, uma vez, de tantas pessoas falarem, né? Era pós-pandemia, tudo. Ah, porque vocês não abrem no domingo? Porque vocês não abrem no domingo, a gente resolveu abrir no domingo. Inclusive tem um vídeo meu aí na rede, de quando a gente abriu no domingo e ninguém apareceu. Nossa, a gente fez um salmão. Não foi bem assim. No começo apareceu, nos 3, 4 primeiros finais de semana apareceu. Mas aí começou a minguar e outra. A gente estava trabalhando 4 meses direto, sem folga, nenhum dia da semana, e a gente reavaliou e viu que não... A gente trabalhou 4 meses abrindo de domingo a domingo. Foi difícil, mas valeu a pena. A gente aprendeu muita coisa. Eu acho que reduziu o suficiente aqui. Eu vou pôr o alho. Acho que já é hora de pôr o Ele alho. passa o alho? Lembrando, 2 dentinhos de alho laminado, tá? Pouco, não precisa muito não. Eu sei que tem Bem muita semeadinho gente, aqui. tem muita gente que não gosta de alho. Minha mãe provavelmente está assistindo o vídeo, vai assistir o vídeo. Não tem problema, não coloque o alho simplesmente e tá tudo certo. O resto é a mesma coisa, só não vai o alho. Olha que bonito que tá. Não sei se dá pra vocês verem, acho que não muito. No final a gente vai Virar um mostrar. pouco mais essa panela, ela vai cair ali. No final a gente vai pegar uns takes assim, já com os pratos montadinhos, e aí vocês vão ter noção melhor de como é que a coisa ficou. Mas tá bonito, tá cheiroso, tá com cara de que tá gostoso. E estamos precisando abrir um outro vinho. Então acho que isso eu vou deixar com você. Deixa comigo. Aqui tá pronto. Eu vigio. Aqui tá pronto. O salmão tá pronto. Vou tentar dar uma viradinha aqui também pra vocês. Mas olha a cor dele. Essa é a cor do salmão, não é aquela cor esbranquiçada que geralmente a gente vê por aí, tá? O salmão tem que estar vermelhinho. E assim, esse salmão eu comprei
numa rede que tem aqui em São Roque, famosa, que todo mundo conhece, porque eu quis comprar ele porcionadinho. Eu não queria comprar uma peça grande, porque a gente ia fazer um jantar para 2 pessoas. Mas funciona muito bem, não tem demérito nenhum em comprar ele congelado. Inclusive a maioria dos salmões que a gente vê por aí é congelado. Difícil achar fresco, viu? É, difícil. Você acha Mas aqui muito em São truta Roque, salmonada né? fresca, mas limão, Tinha truta também, limão, mas aí... Salmão mesmo, difícil. Ó, então assim, o salmão eu até já desligaria. Acho que eu vou fazer isso, tá? Eu desligaria também. Vou desligar o salmão. Risoto falta um pouquinho, mas não muito mesmo. Falta bem pouquinho. Vocês vão acabar percebendo que a gente fez esse vídeo direto. Não vai ter corte, não vai ter nada. Então o tempo que durou a preparação é o tempo que vocês viram. Né? Teve um pré-preparo aqui de cortar os legumes, Cortar uma cebola, cortar um alho, alho, né? poró e tal, mas também levou o quê? 20, 15 minutinhos. E aqui eu fiz cagada abrindo vinho, eu quebrei a rolha. Pouca prática, né, amor? Não deu prática, não. Quase não cabe. Mas deu certo. Aí aqui já tá no ponto que eu vou colocar um pouquinho do parmesão que eu falei pra vocês que iria colocar. Deixa eu só pegar um colherzinho de pau. A gente começou tomando vinho branco porque a gente teve que abrir o vinho branco por causa que ia Da na receita, porque ia na receita. E agora a gente vai migrar para um tinto. A gente não tem preconceito nenhum, nem frescura. Tá? Inclusive dizem que o ideal é colocar, harmonizar o vinho, o peixe com o vinho branco. Mas a gente não tem A gente não liga e tá frio pra caramba. essas regras aí, a gente Nem deixa segue. de lado. Sobrou um golinho aqui, você quer tomar? Não. Não? Eu vou tomar Não, pra você. tá bom, pode ser. Tomei. A gente não tem frescura, mas alterna a taça, né? Você viu? Ah, você trocou de taça? Claro. Ah, tá. Então a gente tem frescura. Tintim. Terceiro brinde da noite é o dia dos namorados, sejam felizes. Gente, tá, fiquem tranquilos, vai ter almoço no restaurante amanhã, tá? Vai ficar tudo certo. Minhas funcionárias maravilhosas estarão lá, caso eu chegue um pouquinho mais tarde vai estar tudo pronto. Tá bom? Muito bom. Ó, Agora eu fico aqui de mero coadjuvante, aguardando ela terminar e tá a 5 minutos de estar pronto. na verdade, já tá na hora da gente apagar o fogo, tá? Ele tá querendo começar a grudar. Então, geralmente a gente apaga o risoto e deixa ele 5 minutinhos dando uma descansadinha, tá? Apaguei. Depois que a gente voltar aqui, que vai ser daqui 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente coloca talvez um pouquinho mais do caldo e um pouquinho mais de parmesão. E aí tá pronto. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver. Vamos experimentar o sal de novo? Vamos experimentar o sal de novo. Porque eu acrescentei o parmesão, então é bom a gente dar uma controlada. Não esquece da manteiga, tá? No finalzinho, e com o fogo já apagado, a gente coloca a manteiga. Nossa, tô com água na boca. Deixa eu experimentar. Pode ser que ele esteja meio al dente ainda, tá? Que falta chegar um pouquinho. Põe bem um tantão aqui de alho poró. Vai? Adoro alho poró. Delícia. Cuidado, tá quente. O que você acha? O salzinho tá no ponto. Tá? Perfeito. Mas o arroz tá al dente. Ele precisa Tá al dente. precisa descansar um Mas é pouquinho. isso. Agora ele precisa descansar 5 minutinhos. Ou menos do que isso. A gente vai controlando aqui.
e depois colocar o parmesão e a manteiga. E no finalzinho, a cerejinha do bolo é a raspinha de limão siciliano. Só para dar uma cor e um saborzinho especial. Então, Combinar com o peixe. resumindo, quanto tempo levou? Eu tenho que olhar ali no vídeo. Meia hora, talvez? Não, nem isso. Espera aí, eu vou olhar no vídeo ali. Olha ali. Vou colocar um pouquinho mais de caldo aqui, só para acelerar o processo. 30 minutos certinho. 30 minutos. Mais É 15 isso da aí. preparação dos ingredientes é 45 que a gente falou. O jantar tá pronto, gente. O jantar tá pronto. Aí daqui a pouquinho a gente volta com os pratinhos prontinhos na mesa, decorados, pra gente jantar, tá bom? Até Você já, vê que não gente. demora nada, é fácil, é gostoso. Você viu que a gente se divertiu, deu risada aqui. Às vezes é muito melhor do que no restaurante, com tanta gente olhando, gente de quem, querendo saber coisa de você. Porra, eu prefiro um ambiente mais intimista que nem esse daqui. Muito legal. Obrigado. Obrigada, gente. Até já. Bom jantar. Ó, gente, tô colocando aqui a manteiga. Eu falei que colocaria no final. Acendi bem baixinho o fogo, tá? Dando uma derretidinha aqui, a gente já acrescenta o parmesão, o risoto tá pronto. Daí eu vou só colocar a raspinha de limão siciliano, que você pode, inclusive, se quiser, colocar no próprio prato. Depois de empratar. É o que a gente vai fazer. A gente emprata o risoto e coloca a raspa do limão. Olha a qualidade do salmão, a qualidade do prato, hein, gente, ó. Você come isso em algum lugar? Ao preço que a gente pagou? Acho que não, né? Acho que não. Se diverte, será? Como a gente se divertiu? Acho que não também, né? Também, essa parte também não. Mais parmesão. Diz que parmesão, bacon e manteiga nunca é demais, né? Então, vou pôr mais um pouquinho. Depois, se a gente quiser, a gente acrescenta no prato. E é isso, gente. Tá pronto. Foi rápido. Foi muito legal. Então estão aqui os pratinhos prontos, nosso jantarzinho. E de novo, a gente deseja para vocês um feliz Dia dos Namorados, tá? Muito amor, muita paz, muita saúde.